Olá, você que trabalha com dança. Hoje eu queria trazer algumas lições que as companhias aéreas podem nos dar no que diz respeito ao trabalho delas, mas que nos inspiram para o nosso trabalho com a dança. Como assim, Cleiton? Vamos lá, vamos entender como é que a gente pode olhar para as companhias aéreas, entender o que elas estão fazendo de sucesso, o que está dando certo lá, para a gente adaptar e trazer para a nossa realidade na dança. Vamos lá. Primeira coisa, observa que os aviões eles partem sempre lotados. Uma lição muito grande que a gente tem para tirar aí das companhias aéreas é que elas sempre tentam ter a lotação máxima do avião. Raramente você viaja em um voo e ele não está lotado. Geralmente, ou todas as cadeiras estão ocupadas, todos os assentos foram vendidos, ou tem 2, 3, 4, 5 vagas. Vai lá, um voo ele tem mais ou menos uns 180 assentos, em média, tá? Um voo comercial. E a companhia aérea trabalha fortemente para lotar todos os voos. Para ela não é normal, não é aceitável que, por exemplo, um voo parta só com metade dos assentos vendidos. Por quê? Porque isso está nas características mesmo de como a companhia aérea funciona. Poxa, se eu tenho 160 assentos, por que eu vou vender só a metade e o avião vai partir? Não, a companhia aérea quer vender todos. Então, da mesma forma, pensa na tua sala. Quantos assentos, cabem na tua sala de dança? 40? 50? Vai lá. Em média, uma sala de dança, vamos pegar aqui, dança de salão, talvez caiba 40 pessoas. Balé, uma sala do mesmo tamanho, que caberiam 40 pessoas para fazer dança de salão, vai caber a metade, só 20, dança do ventre também, talvez só cabe 20. Então vamos lá, vamos pegar aqui o exemplo da dança do ventre. Poxa, se a sua lotação é 20, o seu avião deve partir com 20. Você tem que tentar lotar a tua sala logo no começo. E não aceitar que, se tiver 4 alunas, a turma já se paga. Gente, essa é a mentalidade errada. Vamos nos inspirar aí nas companhias aéreas, vamos entender o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo muita coisa que dá pra gente aprender. Mude essa mentalidade. Você tem que pensar em ter a sua sala lotada. Se cabem 20 alunas, eu vou tentar colocar 20 alunas. Como eu faço isso, Cleiton? Ok, são temas de outros vídeos, Como lotar uma sala. Mas a primeira coisa que eu quero que você mude para você se inspirar, é a sua forma de pensar. Eu acho que existe um conformismo muito grande dos profissionais que trabalham com dança. Eles olham para a sala, não, tá bom, já tem 5 alunos, isso aqui dá para a gente pagar o professor e dá para a gente sobreviver. Eu preciso que você jogue a sua régua lá para cima. Eu preciso que você tenha mais ambição, mais vontade de ter a sua turma lotada. Poxa, se cabem 20, tente colocar 20. Para você ter ideia, as companhias aéreas elas têm um conceito que a gente chama de overbooking. O que é o overbooking? Elas vendem mais assentos do que a capacidade do avião. Se o avião comporta 180 assentos, a companhia aérea tem permissão, inclusive da ANAC, que é a agência que regula os voos, a vender mais. Vender tem 180 disponíveis, pode vender 185. Por quê? Porque ela já sabe que vai ter desistência. Ela já sabe que algumas pessoas não vão comparecer. Então, ela tem tanto o compromisso de tentar colocar 180 que ela vende a mais já contando com as desistências. Entende? Eu acho que na dança de salão, na dança, no balé, enfim, em todas as danças, no hip hop, pense em qualquer aula de dança, zumba, fit dance, não importa. A gente está sempre nivelando por baixo, pecando pela falta. Eu queria que você pecasse pelo excesso, entende? Eu queria que você, fizesse exatamente como as companhias aéreas. Elas fazem overbooking, pode acontecer, raramente acontece, das 180 que cabe no avião, ele vendeu 185 e compareceu a 185. Vamos lá, aconteceu que todo mundo compareceu. Nunca acontece isso, mas vai que aconteça. Essas 5 pessoas aí, eles vão pecar pelo excesso, ou seja, eles vão dar um jeito para embarcar essas 5 pessoas em outros voos, em outros horários, vão devolver a passagem, vão fazer reembolso. Eles dão um jeito deles, mas para eles é fundamento. O voo tem que partir lotado. E é isso que eu queria te convidar a se inspirar nesse conceito. Que o seu voo sempre parta lotado, que a sua turma comece cheia e aí depois o trabalho de manter ela cheia a gente vai ver nos próximos pontos, tá bom? Pensa nisso. Outra lição que a gente pode tirar das companhias aéreas, que a gente pode aplicar para a dança, percebe bem, é que
tudo deles tem um procedimento. Existe o procedimento de pouso, existe o procedimento de decolagem, existe o procedimento de segurança. Percebe? Os funcionários, eles são treinados a fazer as coisas de uma mesma maneira sempre, a padronizar o que está sendo feito. Tanto é que se você viajar várias vezes numa mesma companhia aérea, vai lá dentro de um período curto de tempo, dentro de 6 meses, você vai perceber que os procedimentos são iguais, eles mudaram muito pouco ou quase nada. E independente do funcionário que está lá fazendo aqueles procedimentos, você vai notar que é idêntico, que eles fazem a mesma coisa. Não existe um fazendo de um jeito e no outro voo o outro funcionário fazendo de outro jeito. Não, a companhia aérea ela já detalhou exatamente como é que vai ser. Vamos entender como é que isso pode acontecer na dança? Como é que é a tua aula? Existem procedimentos para o que você faz? Existem procedimentos, por exemplo, na organização da tua escola? Todas as pessoas que trabalham com dança, seja a pessoa que trabalha no administrativo, seja a pessoa que trabalha no atendimento, seja o professor, seja o gestor, não importa. São pessoas trabalhando na sua escola. Elas precisam de um procedimento, de um protocolo, assim como as companhias aéreas têm, para manter um padrão de qualidade, uma consistência na entrega, na qualidade daquele serviço. Entende? Não é nada demais não, já falei em vídeos anteriores, um checklist de processos, né, que a gente chama, um checklist com tudo que cada pessoa faz, a ordem com que é feito, para que as pessoas não esqueçam e para que isso seja padronizado, para que todo mundo faça da mesma forma. Então, vamos nos inspirar nas companhias aéreas. Tudo tem um procedimento, tudo tem um checklist e isso se torna inclusive muito mais fácil para você treinar novas pessoas que entram na sua equipe, novas pessoas que passam a trabalhar com você, porque já está tudo documentado, é muito claro, né? Não tem dúvida. E o teu aluno, ele nota a organização. Quando ele chega numa escola de dança, que ele percebe que as pessoas que estão trabalhando lá fazem as coisas de forma organizada, existe um processo, um passo a passo, ele dá muito mais valor àquela escola. Ele percebe que, poxa, eles fazem a coisa de uma maneira séria. Então, gera menos atrito com o aluno. Então, mais uma inspiração que a gente traz aí das companhias aéreas, tá bom? Vamos lá, mais uma lição que a gente pode extrair das companhias aéreas. Ela tem regras muito bem definidas para os clientes. Sim, os clientes foram lá, compraram uma passagem, pagaram caro por aquilo, mas eles estão sujeitos a regras, a normas e a procedimentos que eles, clientes, devem seguir para embarcar naquele voo e para utilizar os serviços da companhia aérea. E aí, gente, vem todo tipo de regra, desde o que eles podem e não podem levar na bagagem, desde o que eles podem e não podem fazer dentro da cabine, o momento em que pode ficar de pé, o momento que tem que colocar o cinto, ou seja, é um cliente, mas a companhia aérea define claramente o que ele pode e o que ele não pode e repreende de forma gentil e amigável caso os clientes não sigam aquelas regras. E aí, como é que a gente pode aprender com isso? É que da mesma forma tem que ser dentro da sua escola ou dentro das suas aulas, se você trabalha, independente se você tem ou não escola. Se você não define uma regra, o que eu chamo de regra do jogo, se você não definiu como é que é o pagamento, o que é que o aluno pode, o que é que o aluno não pode fazer dentro de sala de aula, entende? Horário, regras claras para que o teu aluno siga, ele não vai seguir, ele vai fazer do jeito que ele acha que é certo. Né? Sua casa, suas regras. Então, se você não definiu e não colocou isso no papel, sei lá, num termo de adesão, num contrato para o teu aluno assinar e ele entender que essas regras existem, a coisa vai ficar solta e aí não vai funcionar. Porque para umas pessoas você vai ter uma regra, para outras você vai ter outras. E o legal das regras é o seguinte, você vai ter um padrão. Vamos pegar a companhia aérea de novo. Você vai ter um padrão, é proibido fumar, um exemplo. E essa regra não tem exceção, é inegociável. Acabou, é proibido fumar a bordo, ponto, não tem discussão. Quem não se adequa a essa regra provavelmente não vai embarcar, não vai ser cliente. Então, da mesma forma, você também pode ter regras rígidas, que você não muda, que você, para você são valores, sei lá, não pode fazer aula sem camisa, ou na minha sala, um exemplo, não pode fazer aula sem camisa. Eu criei uma regra agora aqui, poxa, é inegociável, não pode fazer aula sem camisa, ponto, final. A pessoa não entra para a sala se ela estiver sem camisa. Agora, existem várias regras que têm exceções. Você pode definir uma regrinha ali, mas abre uma exceção. Por exemplo, uma regra. O aluno ele tem que estar em dia com a mensalidade para poder fazer aulas. Ok, isso é uma regra, a gente deixa isso tudo muito claro. Mas se o aluno chega, puxa, é um aluno fiel já, você vê que ele é um aluno que tem um bom histórico, e ele, naquele dia, ele não trouxe o pagamento, ele esqueceu.
Então você abre uma exceção para ele. E quando eu falo abre uma exceção, é exceção mesmo. Ele vai entrar na aula, vai ficar a pendência, na outra aula ele vai pagar via transferência depois, quando chegar em casa. Mas se ele chegar na aula seguinte de novo e em atraso, a exceção já foi aberta, infelizmente ele não vai poder fazer aula. Ou seja, você precisa ter as regras do jogo muito claras, abrir exceção para algumas, até porque se você não abre exceção, você gera atritos desnecessários com os alunos, você não pode também ser aquela coisa assim, militar, né? Tipo, ó, é desse jeito, ponto e acabou. Não. Tem situações que vai haver diálogo, tem casos em que o aluno de repente faltou, ele tem um atestado de saúde comprovando que faltou, para ele ter um reembolso. Gente, existem várias situações que podem ser negociadas com o aluno, mas isso são exceções. O problema, e aí é que a gente tem que se inspirar nas companhias aéreas, é a gente não definir as regras, o que é que pode e o que é que não pode. Porque a partir do momento que você não define, você abre margem para discussão, para discordância e principalmente pode acontecer até de você receber um processo. Você não definiu as regras do jogo e o teu aluno se sentiu penalizado por algo que você fez, ele tem todo o direito de te processar, de te dizer, olha, eu não estou satisfeito. Ele vai lá, entra num órgão de proteção ao consumidor e reclama. E ele, na maioria das vezes, ganha. Por quê? Porque você não definiu as regras, você deixou ele insatisfeito. Então, é incrível como na companhia aérea, a gente está o tempo todo, né, quando a gente está embarcando, quando a gente está prestes a decolar o voo, tudo, em todas as etapas, os atendentes, eles estão nos dizendo qual a regra do jogo, o que é que pode e o que é que não pode. E quando a gente quebra uma das regras, alguém vai lá gentilmente e nos lembra qual é a regra. Conversa, fala pra gente, conversa individualmente com a gente, para que a gente consiga seguir aqueles procedimentos. Então, é isso. Defina as regras do seu jogo. Outra lição que a gente pode tirar das companhias aéreas e adaptar para a dança é nos inspirar no atendimento deles. Gente, percebe como o atendimento de todas as pessoas que estão lá, desde o saguão do aeroporto, naquela companhia aérea, até as pessoas que trabalham com as bagagens, até a aeromoça, o piloto, todas as pessoas que você tem algum tipo de contato, algum tipo de intervenção, elas vão te tratar de uma maneira extremamente cordial, atenciosa, com empatia, claro, com firmeza quando precisa ser firme, né? Dependendo se você estiver infringindo alguma das regras da companhia aérea, mas via de regra tentando atender as suas necessidades, tentando te entender, tentando fazer você se sentir bem. Afinal de contas, a companhia aérea sabe que se você gostar do serviço que você está recebendo, você vai se tornar um cliente fiel. Então, do mesmo jeito, a gente na dança, em geral, eu estou falando em geral, tá? Tem um atendimento muito deficiente, um atendimento sem a devida atenção, sem o devido carinho, sem a devida empatia, o devido respeito que merece. Às vezes é um atendimento até preguiçoso, onde você passa as informações ali para o aluno de qualquer jeito, com textos prontos, um atendimento demorado. Acho que uma das piores coisas que pode acontecer é você buscar o atendimento e você não ter um retorno. E aí quando eu falo atendimento, gente, perceba, é para o não aluno e para o aluno. A companhia aérea, ela presta um atendimento incrível para quem ainda não comprou o bilhete, né? Ou seja, para você comprar o bilhete, liga para lá para tu ver, liga para comprar, ao invés de comprar na internet, liga. Você vai perceber que aquela pessoa te atende incrivelmente bem, com muita atenção, ela quer realmente te ajudar. Mas ela também atende muito bem quem já é cliente. Isso é uma puta lição que a gente tem que ter. Ela realmente está preocupada em encantar cada uma das pessoas. Aí você pode dizer assim, ah não, Cleison, mas eu já tive péssimos atendimentos. Gente, existem exceções, tá? Em tudo existem exceções. Talvez um ou outro funcionário pode ter te tratado de uma forma que você não gostou, provavelmente aconteceu algum atrito, alguma expectativa sua não foi atendida, talvez não estava nem ao alcance daquela pessoa. Ela tentou fazer o melhor possível, era uma regra da companhia aérea e ela não conseguiu te ajudar, realmente não estava ao alcance dela. Então ela tentou lidar com você, lidar com a sua insatisfação, dialogar, conversar, para fazer as coisas terminarem bem. Talvez você ainda tenha ficado chateado, mas é uma exceção. A grande maioria das vezes, inclusive nas situações de conflito, você percebe uma pessoa que está ali tentando lhe atender bem, apaziguar as coisas,
dá um jeito para resolver o conflito. Às vezes você está insatisfeito com o banco que você está sentado, você quer ir para um outro canto. Ela analisa, é possível? Não é possível? Vai ferir alguma das normas de segurança ou não? Então, é incrível. Gente, é um exemplo, percebe? As pessoas estão sempre sorrindo. Qualquer pessoa que você encontra, seja uma aeromoça, seja uma pessoa no saguão, ela te cumprimenta, ela te dá um bom dia, ela realmente se importa com você, ela vê que você é um ser humano que passou ali e que pode ser saudado. E se você precisar de qualquer dúvida, ela vai te ouvir e vai te direcionar. Se ela não conseguir resolver o seu problema, ela vai te dizer quem resolve. Ela vai te direcionar, não, isso você faz no site, isso você faz ali no balcão, isso você vai ter informação quando você chegar no avião. Então, são pessoas extremamente bem treinadas e isso é importante também, é capacitação. Você não consegue ter um bom atendimento sem capacitação, você tem que estudar para realmente melhorar os seus relacionamentos, melhorar a forma como você trata as pessoas. Então, gente, é uma lição gigante que a gente pode extrair das companhias aéreas. Tratar o outro realmente como seres humanos, como pessoas únicas que merecem atenção antes de se tornarem clientes e também depois de se tornarem clientes. Uma outra lição importante que a gente pode aprender com as companhias aéreas é a mentalidade que os gestores, que as pessoas que estão por trás daquela companhia aérea têm de redução de despesas e aumento de receitas. Isso você precisa ter também no seu trabalho com dança, tá? Perceba o histórico. A companhia aérea, no passado, ela servia um lanche mais reforçado, digamos assim. E tudo bem, hoje em dia o lanche já não tão mais caprichado, às vezes é só um biscoito, é uma coisa mais simples, dependendo, claro, da companhia que você está acostumado a viajar. Mas ela tem o serviço à venda, ou seja, ela reduziu a despesa, o que antes era um benefício não é mais, e se tornou um produto a ser vendido. Pode parecer estranho, né, essa iniciativa, você pode dizer, poxa, Cleiton, era um benefício que a gente tinha e agora não tem mais, antes eu tinha quase uma janta de graça e agora eu tenho um biscoitinho e se eu quiser jantar realmente eu tenho que pagar. Gente, mas entenda, na visão da companhia aérea parou de fazer sentido, parou de não dar mais lucro entregar aquilo de graça, ela passou a ter que vender. Por quê? Para sobreviver. Ela é uma empresa. Se ela não sobreviver, né, se ela for à falência, vai ser pior para todo mundo. Então, ela precisa, ao longo dos anos, adaptar a sua estratégia para poder reduzir as despesas, ou seja, não dou mais aquela alimentação e aumentar as receitas. Agora eu tenho um cardápio dentro do voo para vender e lucrar mais para a companhia aérea. Isso vai garantir o que a gente chama de longevidade. Ela vai sobreviver por mais tempo. Outro exemplo, no passado a gente podia embarcar com uma bagagem de mão e uma bagagem despachada. Isso por um bom tempo foi assim. Depois a companhia aérea, todas, fizeram uma alteração. Você não pode mais embarcar de graça uma bagagem. Agora você só pode de graça levar uma de mão. E isso também foi uma alteração que a priori parece incômoda, Porque quem pegou a transição se incomodou. Poxa, eu podia e agora não posso mais, agora eu tenho que pagar a bagagem que eu vou embarcar? Mas depois que passa a mudança, e eu entendo que toda mudança ela é dolorida, o que fica é o resultado financeiro para a empresa. É isso que vai fazer aquela companhia aérea sobreviver ao longo do tempo. Ela conseguiu reduzir a despesa mais uma vez. Por quê? Porque quanto menos bagagem, as pessoas estão levando menos bagagem, menos peso no avião. Com menos peso no avião, menos combustível é gasto. Eu te garanto que o combustível é uma parcela grande da despesa do avião. E aumentou a receita, porque agora as pessoas que quiserem embarcar, despachar uma bagagem, elas precisam pagar pela bagagem. Então, essa é uma mentalidade, gente, de resultado, é uma mentalidade de crescimento no longo prazo. Você pode até olhar assim, caramba, esses exemplos parecem não beneficiar o cliente. De fato, não beneficiam, mas o que importa é a sobrevivência da empresa. Se ela não tivesse feito isso, se ela não tivesse tomado essas iniciativas, provavelmente elas não existiriam mais. Elas estão operando sempre no limite da lucratividade e do faturamento. É uma grande companhia, ela coloca os dados nos números e faz alterações. Então, por que eu estou te dizendo isso? Por que a gente pode aprender com as companhias aéreas? Porque as escolas de dança fecham, gente, e as pessoas param de trabalhar com a dança porque elas não têm essa mentalidade. É o contrário, as despesas só aumentam e as receitas só diminuem ao longo do tempo. E isso é ruim. É isso que faz você desistir de trabalhar com dança. Eu conheço muitos profissionais e muitas escolas que não sobreviveram os primeiros 4 anos. Não sobreviveram.
Exatamente por quê? O tempo foi passando, ela foi adquirindo, claro, mais despesas, porque tudo aumenta, né? A inflação aumenta, então tudo vai ficando mais caro, né? O investimento em marketing aumenta, o preço do aluguel dos imóveis aumenta, a energia elétrica aumenta, a água, tudo aumenta. O valor que você paga de salário para os funcionários aumenta. Só que ao passar do tempo, com os anos, a mensalidade não estava aumentando. O gestor não conseguiu fazer o preço da mensalidade subir. Também não conseguiu mais alunos. Então ele tinha, num determinado ano, 50 alunos matriculados na escola, no outro ano continuou com 50, ou caiu, tem 40. Então não tem como uma empresa dessa sobreviver. É impossível. Ela vai falir e é questão de tempo. E a gente pode aprender essa grande lição com as companhias aéreas. Eles estão o tempo todo preocupados com a sobrevivência da empresa. Pode até ser que uma alteração ou outra que você faça gere um pequeno desconforto num primeiro momento, entende? Por exemplo, a sua escola não cobra matrícula, passe a cobrar a taxa de matrícula. Uma outra pessoa que de repente estava acostumado a fazer aula na sua escola e nunca pagou a taxa de matrícula, ele pode sentir um pequeno desconforto, mas ele não vai deixar de se matricular por causa de R$10, por causa de R$20. Só que isso teve um grande impacto no longo prazo para você. Você aumentou a sua receita. E eu defendo muito você ter essa visão de longo prazo. De nada adianta você olhar para o curto prazo, agora eu estou sobrevivendo, mas e amanhã? E daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3? Como é que eu faço para aumentar minha receita e reduzir minha despesa? Eu só dei esse exemplo, tá, gente? Eu posso abrir um outro vídeo só detalhando mais essa questão de receita e despesa, mas o vídeo de hoje ele é para você mudar a mentalidade e a gente entender, pegar uma lição aqui de sucesso que é feito por grandes empresas, como são o caso das companhias aéreas, que faz com que elas sobrevivam ao longo do tempo. Exatamente essa mentalidade. No passado, companhias aéreas já faliram, já quebraram. Por quê? Porque provavelmente eles não se atentaram a isso, eles não se anteveram, eles não foram lá e pensaram no longo prazo e fizeram uma alteração para reduzir despesa e aumentar a receita. Tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha te inspirado, tenha te ajudado e o que eu queria era que você tivesse essa mentalidade. Eu vou dar uma recapitulada aqui, tá? Lições que a gente pode aprender com as companhias aéreas. A gente precisa partir com turmas cheias, assim como o avião que parte cheio. A gente precisa ter um atendimento incrível, tá? Assim como as pessoas lá que nos atendem no saguão ou dentro do voo. A gente precisa de procedimentos muito claros de tudo o que cada funcionário faz para que você consiga padronizar entre as pessoas. Precisamos também de regras muito claras para os alunos, né? Para as pessoas que agora são clientes, para que eles sigam essas regras e não gerem nenhum tipo de atrito, ou pelo menos reduza o atrito e a confusão. E por último, essa mentalidade de redução de despesas e incremento de receitas ao longo dos anos. Tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.